TV Hopeful, aprenda ouvindo. Sabe, no nosso dia a dia a gente tem uma mágica invisível aí que a gente acaba tomando como garantida. Ah, com certeza. A gente nem pensa nisso, né? Pois é, você entra no aplicativo, dá um clique para comprar, sei lá, um fone de ouvido e na manhã seguinte tem uma caixinha na sua porta. O nível de eficiência que a logística comercial atingiu é simplesmente absurdo. É um processo totalmente previsível. Ele é otimizado para cortar milissegundos, centavos. Ele opera num ambiente onde as estradas estão pavimentadas e a internet funciona perfeitamente. Exato. É como dirigir um carro de Fórmula 1 numa pista que está em condições perfeitas. E a nossa mente se acostumou com essa pista perfeita, sabe? Na logística comercial, tudo é binário, tudo é controlado por algoritmos. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Sim, a demanda de fones de ouvido no mês que vem, ela pode ser prevista com uma margem de erro muito mínima. Você sabe onde estão os seus armazéns, confia nos fornecedores. É um jogo de previsibilidade absoluta. Mas aí que está o ponto da nossa análise de hoje. O problema é quando o mundo real tira essa pista de Fórmula 1 do lugar e, joga ela no meio de uma selva, à meia-noite, durante uma tempestade. Nossa, é a analogia perfeita para um cenário de emergência. Né? Quando um desastre natural, ou até provocado pelo homem, atinge uma região, aquela precisão cirúrgica evapora em segundos. Não tem mais estrada, os portos estão submersos, a rede de comunicação cai. Cai tudo. E é exatamente sobre esse ecossistema caótico e invisível da logística humanitária que a gente vai mergulhar hoje. Porque quando a poeira baixa, a diferença entre a vida e a morte não é só a habilidade de um médico. É a capacidade de fazer a gás chegar até a mão dele. Isso. E para quem nos ouve, as fontes de hoje vêm de um material super denso e essencial que é o livro Managing Humanitarian Logistics, do B.S. Sahai e outros especialistas. A nossa missão aqui é extrair os insights mais cruciais de como a cadeia de suprimentos é o verdadeiro herói oculto. É espinha dorsal mesmo. E os números que alicerçam essa discussão, para quem nos acompanha, eles são brutais. São assustadores. Muito. Se a gente olhar só para o ano de 2011, que foi um ano meio que divisor de águas nesse campo, os desastres custaram à economia global cerca de 366 bilhões de dólares e afetaram mais de 206 milhões de pessoas. 206 milhões. É um número que desafia a nossa capacidade de compreensão. Completamente. E tem um dado específico que muda toda a perspectiva. Qual? 80%. 80% do custo total da gestão de um desastre é puramente logístico. Caramba! Então, de cada 10 dólares investidos para salvar vidas... 8 vão para movimentar coisas. Transporte, armazenamento, aquisição, distribuição. Se a logística falha, o helicóptero de resgate não tem combustível. O cirurgião não tem anestesia. O engenheiro não tem ferramenta. Se a logística falhar, todo o resto falha. É o sistema circulatório da resposta humanitária, né? Bom, vamos desempacotar isso. Antes de resolver os gargalos, a gente precisa entender a anatomia do evento em si. O livro classifica 4 tipos de desastres. Isso. A gente tem os eventos de impacto súbito e os de início lento. E eles podem ser naturais ou causados pelo homem. Tá, então um terremoto destruindo uma cidade em 30 segundos seria... Súbito e natural. Uma calamidade. E uma seca extrema que vai dizimando plantações por anos seria lento e natural, certo? Exatamente, uma praga. E ainda tem os causados pelo homem, tipo ações destrutivas súbitas como o terrorismo ou crises lentas como grandes crises de refugiados. E o ciclo de vida da gestão passa por 4 fases, né? Mitigação, preparação, resposta e recuperação. É um ciclo contínuo. Mas a diferença brutal da logística humanitária para a comercial é o ambiente. Na comercial, o objetivo é maximizar o lucro, com uma demanda que você já conhece. Na humanitária, a demanda é um mistério. O ambiente é um caos. E a métrica de sucesso é a vida humana salva. É como tentar construir um avião enquanto ele já está caindo. Na logística comercial, uma falha significa, um cliente irritado no Twitter. Aqui significa vidas perdidas. Como é que se planeja o imprevisível? O que é fascinante aqui é como a globalização conectou os riscos de um jeito que ninguém esperava. Volta lá para 2011.
O ano do terremoto e tsunami no Japão. Isso. Aquele desastre reescreveu os livros de gestão de risco. Porque não foi só uma crise humanitária local, foi um infarto na cadeia de suprimentos global. Ah, eu lembro disso. Mas o mecanismo de como isso acontece é assustador. Porque a gente pensa, é do outro lado do mundo porque uma fábrica nos Estados Unidos iria parar. Pois é, parece que não tem relação. Mas um carro moderno tem tipo umas 30 mil peças. Se a fábrica lá no Japão, que faz um microchip super específico de $2, for varrida pela água... Não importa que você tenha as outras 29 mil e poucas peças prontas em Detroit. O carro simplesmente não liga. Não liga e não pode ser vendido. Para quem tá ouvindo ter uma ideia, aquele desastre fez a Toyota deixar de produzir 150 mil carros só nos Estados Unidos. 150 mil. E perderam 1,2 bilhões de dólares. 1,2 bilhões. O risco logístico agora é uma classe de ativos na casa dos trilhões. É um ativo tóxico e invisível. Isso expõe um paradoxo, sabe? A nossa eficiência comercial extrema criou uma fragilidade humanitária extrema. Faz muito sentido. Bom, sabendo que o risco é global e os valores são altíssimos, me vem uma dúvida. Com todo esse dinheiro, com toda a atenção da mídia internacional quando um desastre acontece, por que a ajuda ainda falha tanto lá na ponta? Aí a gente entra nas barreiras reais no terreno. É, porque a gente vê na TV aquelas toneladas de suprimentos sendo doadas, mas o alimento não chega em quem está com fome. Ter muita boa vontade pode, na verdade, atrapalhar? Pode e muito. É o que o livro chama de barreira da colaboração. Imagina o cenário pós-evento. Tá, um caos total. Sim, aí descem governos locais, forças armadas e centenas de ONGs internacionais na mesma área. Cada um com a sua própria hierarquia, seus rádios que nem conversam entre si, suas próprias prioridades. Tipo, um monte de bandas tocando músicas diferentes no mesmo palco. E ainda tem o problema das doações, né? Tem um exemplo chocante sobre o tsunami de 2004 no Oceano Índico. O do aeroporto de Colombo, no Sri Lanka. Esse caso é emblemático. Eu fiquei chocada lendo isso. O aeroporto simplesmente entrou em colapso. Mas não foi porque a pista foi destruída por uma onda. Foi por causa do excesso de doações não solicitadas. Exato. Doações que ninguém pediu. Pousaram 288 voos de carga não documentados lá. 288 aviões surpresa. E adivinha o que tinha dentro? O mundo inteiro quis ajudar e mandaram coisas como roupas de inverno pesadas para um país tropical que tinha acabado de sofrer um tsunami. Casacos de neve, roupas de esqui, caixas e mais caixas de remédios vencidos ou com bulas em idiomas que nenhum médico local entendia. É contraintuitivo pensar que mandar doação pode paralisar um aeroporto. Mas essas caixas entupiram os armazéns todos. E tem o pior agravante. Esses 288 aviões precisam voltar para casa, certo? Certo, eles não vão ficar morando na pista. Para voltar, eles precisam de combustível. Eles literalmente consumiram todo o combustível de aviação disponível no aeroporto. Meu Deus! Então, tipo, um voo programado da Cruz Vermelha trazendo cirurgiões e purificadores de água não conseguia pousar porque uma frota de aviões cheios de casacos de inverno bebeu todo o combustível. Exatamente. A logística sem inteligência é um peso morto. Mas aí eu te pergunto, se o problema é essa bagunça toda chegando de fora, a solução não seria puramente militar? Tipo, o exército fecha o espaço aéreo, barra qualquer voo civil e assume o controle. Os militares são os mestres da logística pesada? Parece a resposta mais lógica. Impor a ordem pelo controle centralizado. Os militares têm a disciplina, eles têm os POPs. Os procedimentos operacionais padrão. Isso. Eles conseguem erguer uma ponte em horas, mas o fechamento militar cria outro gargalo. Eles operam de forma muito rígida. Falta para eles a capilaridade e a confiança da comunidade que as ONGs têm. Entendi. Um general controla tudo de cima, o suprimento chega no centro de distribuição principal, mas nunca chega naquela vila isolada a 30 quilômetros dali. Porque o exército não tem um mapeamento social da região. Precisa integrar a força deles com as ONGs. E a geografia muitas vezes sabota os dois lados, como em áreas de alta altitude. Nossa, altitude é um pesadelo logístico. Os modelos padrão simplesmente não funcionam.
O ar rarefeito não afeta só o pulmão humano, afeta as máquinas, né? Muda toda a física da coisa. Um helicóptero que levanta 2 toneladas no nível do mar, lá no alto da montanha ele mal levanta 500 quilos. O motor perde eficiência. O humano que está descarregando a caixa sofre de hipóxia. Ou seja, se o comando militar rígido não resolve sozinho, o excesso de doações trava tudo e a geografia quebra os motores. Como a gente resolve isso? É aqui que entra a inovação. A tecnologia e as novas estratégias de rede. Sim. E não é só jogar tecnologia no problema. Tem um conceito de mobilidade que foi testado na Índia rural que é fascinante. Subverte totalmente a ideia de ter uma frota própria. Um modelo de compartilhamento de caminhões. É sensacional. Só que para veículos logísticos de resgate. Perfeito, porque pensa no custo de uma ONG. Depois de salário, qual é a maior despesa? Manter frota de veículo, com certeza. Caminhões que ficam parados enferrujando, esperando um desastre, e isso drena dinheiro que podia estar comprando comida. A solução lá na Índia foi criar uma rede comercial local. O tratorista ou o dono da van ali da província que conhece cada estrada de terra, ele muda de status na hora da emergência. Ele vira instantaneamente uma unidade da frota de resgate. Exato. Resolve a restrição de recursos das ONGs e ativa a agilidade em minutos. A capacidade ociosa vira solução. E os modelos matemáticos provam isso. Os modelos de estrutura, né, o processo analítico hierárquico. Isso, HP. A matemática mostra que redes de ajuda colaborativa superam de longe os esforços centralizados de uma superpotência tentando controlar tudo. A palavra de ordem é agilidade. É o fator número 1 de sucesso. Mas para ter essa agilidade fantástica, você precisa de dados. Não dá para redirecionar um caminhão se você não sabe o que tem na caixa. Lembra do desastre na Armênia? Lá em 88? Lembro. Caso dos medicamentos? Foram enviadas 5.000 toneladas de medicamentos. Só que as caixas não tinham padronização. Não dava para saber se era morfina ou remédio para dor de cabeça. E no meio de um caos, o médico não tem tempo de mandar uma pílula para o laboratório. Resultado: mais de 1.000 toneladas de remédios vitais tiveram que ser destruídas, porque o risco de dar o remédio errado era gigantesco. E hoje a gente resolve isso com RFID. A identificação por radiofrequência, a gente usa isso no shopping para rastrear roupa, mas num desastre é vida ou morte. A caixa literalmente fala com o leitor, passa pelo portal e o sistema diz 1.000 ampolas de antibiótico, validade tal, precisa de geladeira. Elimina o ruído. E isso vai para os mapas também com sistemas de informação geográfica, o SIG. Eles criam zonas de amortecimento demográfico. Eles calculam. Se essa barragem romper, a maior densidade de feridos vai estar ali, então o estoque de ataduras precisa ficar pré-posicionado naquela colina. Inteligência pura. Mas isso nos leva para um lado mais sensível da nossa análise. A gente falou muito de tecnologia, a caixa se comunicando, matemática, mas como gerenciar o estresse humano extremo e a realidade mais sombria de qualquer desastre? Porque a tecnologia não substitui as pessoas, ela direciona o foco. Mas os humanos na linha de frente estão operando no limite absoluto. E aí os autores trazem a teoria das restrições para modelar esse elemento humano. É o uso do gerenciamento dinâmico de buffer. Como funciona isso na prática para o estado mental da equipe? Imagina que você usa zonas visuais, verde, amarela e vermelha para os suprimentos. Para evitar os famosos stockouts, a falta de estoque. Isso. Um médico no hospital de campanha, se ele não tem visibilidade clara do estoque de anestesia, a mente dele entra em pânico. Ele começa a racionar quando não precisa. O estresse logístico corrompe a decisão clínica dele. O cérebro no modo sobrevivência, mas com o sistema de buffer, ele só olha para o painel e vê que está no verde. Exato. A cor verde diz, você tem suprimentos suficientes, foca no paciente. Quando cai para o amarelo, a equipe de retaguarda já está reabastecendo. Alivia totalmente a pressão psicológica da linha de frente. Sensacional. Você tira essa carga cognitiva do médico, mas inevitavelmente todo desastre traz a face mais triste, que é a perda de vidas. E a logística de restos mortais é um dos tópicos menos pesquisados, mas absurdamente vital no livro. Sim, é o MFM.
Envolve recuperação, preservação e identificação. E tem um princípio citado por um oficial indiano que liderou equipes no tsunami de 2004, que é um soco no estômago. Qual foi a frase dele? Cuidar dos mortos para que se possa cuidar dos vivos. É pesado, mas muito real. Como a logística gerencia a dignidade das vítimas usando modelos operacionais. Porque se os corpos não são recuperados numa área alagada, isso gera epidemias para os sobreviventes. Tem o fator sanitário, claro, mas o psicológico é devastador para a comunidade. Tem um conceito psicológico ligado a isso, né? O efeito Zeigarnik. Esse mesmo. É o trauma sem fechamento. O nosso cérebro odeia tarefas inacabadas. Então, se a família não tem o corpo para enterrar, se não tem o rito de passagem, fica um ciclo aberto. A comunidade inteira fica paralisada no luto. Isso levanta uma questão importantíssima. A logística humanitária vai muito além de caixas e caminhões. Trata-se de compaixão aplicada em larga escala. Compaixão aplicada, nossa, que definição perfeita. Devolver a dignidade para as famílias é o último e o mais profundo elo de toda essa cadeia de suprimentos. É de arrepiar. Bom, para consolidar essa nossa jornada de hoje, para quem nos ouve e é focado em aprendizado contínuo, entender a logística humanitária é de fato entender o sistema circulatório da resiliência humana. Com certeza. Da próxima vez que um desastre ocorrer e aparecer nos noticiários, a nossa audiência não vai ver só o caos. Vocês vão ver os modelos de roteamento, a tecnologia RFID e as redes de ajuda colaborativa lutando nos bastidores. E eu queria deixar um pensamento final provocativo para quem está acompanhando a gente. Uma reflexão construída a partir de tudo isso. Manda bala. A gente viu que cadeias de suprimentos globais ultra-otimizadas, tipo a da Toyota que a gente citou, são severamente vulneráveis a desastres locais, certo? Sim, a menor falha quebra a engrenagem. Então fica a pergunta. Será que a nossa busca obsessiva por eficiência e eliminação de estoques na logística comercial moderna, a tal da produção just-in-time, será que isso não está, na verdade, criando o cenário perfeito para o nosso próximo grande desastre logístico global? Uau, é aquele negócio. A nossa maior força comercial virando a nossa maior fraqueza humanitária. Fica essa pulga atrás da orelha para quem nos ouve mular e explorar. Exatamente. Foi uma discussão fantástica. Muito obrigada pela companhia hoje. Foi uma conversa incrível, cheia de insights de ponta. O prazer foi todo meu. E para vocês que nos ouvem, continuem curiosos e até o nosso próximo mergulho. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. TV Hopeful, aprenda ouvindo.